Outra questão bastante discutida no meio jurídico envolvendo família é o impacto da redução dos ganhos pela pandemia sobre a pensão alimentícia paga pelos pais aos filhos. Essa questão é bastante impactante e a gente precisa aqui de novo lembrar do ECA e do interesse que é tutelado, que é sempre da criança ou do adolescente. A fixação dos alimentos, ela leva em consideração 3 pilares fundamentais quando a gente vai tratar desse tema. Eu preciso saber qual é a capacidade daquele que paga a pensão, normalmente o pai. A necessidade de quem recebe o pagamento dessa pensão alimentícia, o filho. E um terceiro pilar, que é uma conjunção desses 2 primeiros, é a adequação entre a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Essa questão faz toda a diferença no momento como hoje e nessa situação de total excepcionalidade que a gente vive. Por quê? Obviamente, muitos pais perderam o emprego, tiveram uma redução dos seus ganhos quando são empregados, quando são empregadores, quando têm os seus negócios. O impacto da pandemia afetou todo mundo de forma quase que unânime e uniforme. Então não há quem não esteja sujeito a essas questões. Bom, levando em consideração essa introdução, essas primeiras ideias, a resposta é que, obviamente, que como houve uma redução da capacidade do pai em pagar os alimentos, ele pode sim reduzir os alimentos. Porém, isso não pode ser feito de forma unilateral. Isso tem que ser combinado com a mãe da criança que detém a guarda normalmente, para que se chegue a um consenso para estabelecer, inclusive, qual vai ser o impacto dessa redução e o valor efetivamente que passará a ser pago e por quanto tempo. Isso é fundamental e são questões que devem ser tratadas no momento em que se discutir o assunto. Levando-se em consideração todas essas ideias que a gente está aqui conversando agora, se não houver um consenso entre os pais com relação a essa questão que permita praticar essa redução efetivamente, a gente vai ter que partir necessariamente para uma discussão no âmbito judicial. E aí um juiz, um terceiro estranho que não conhece a sua realidade, a nossa realidade, a minha, vai tomar uma decisão com base em alguns elementos que vão ser trazidos ali para dentro do processo. Então, basicamente, e muito importante, é a questão de você conseguir chegar num consenso e estabelecer algo que seja razoável e que atenda às necessidades. Obviamente que as necessidades da criança, principalmente num período como esse, só tende a aumentar. Mas eu tenho que lembrar que a necessidade da criança, ela tem que ser conjugada frente à possibilidade do pai e lembrando daquele terceiro pilar, que é a adequação entre o que o pai pode pagar e o que o filho precisa receber, estabelecendo uma ordem de prioridades para que se pague aquilo que seja realmente essencial e possível de ser cumprido nesse momento.